E aí, pessoal, tudo bem? Estamos online. Acho que ainda não tem ninguém. Opa! Deixa eu falar com o nosso convidado de hoje. Acho que ainda nunca fez uma live aqui pelo Instagram. Então, eu vou pedir a Aline, entre em contato com ele, explica que ele tem que entrar aqui no Instagram. Acho que ele já está no Instagram. Vou ver se eu consigo mandar aqui para ele um convite. Vamos aqui fazer o convite aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aline, você está online? Como é que é o nome dele aqui no Instagram? Vamos ver aqui. Um instante. Desculpa o mau jeito hoje, gente. Às vezes, ao vivo, as coisas acontecem assim. Não estou encontrando ele aqui, não. Não estou encontrando ele. Deixa eu tentar mandar uma mensagem para ele aqui. Ok, é isso aí. Quem sabe faz ao vivo, né? Eu não sei bem, estou aprendendo ainda. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito sensível, né? Olha, ele está me mandando mensagem, só um instantinho. Vamos lá. Aqui, pronto. Apareceu o nosso convidado. Muito bem. Tem que aceitar aqui. Eu vou aceitar. Pronto. Agora já vamos entrar. Meu amigo, tudo bem? Tudo, como é que você vai? Tudo Deixa eu bem, ajeitar aqui a altura. A primeira vez sempre é estranha, né? Em todos É os que sentidos. eu sou um desastrado, então eu sempre tenho que tomar muito cuidado com cada gesto, porque derrubo o celular e faço gestos duros. Eu simpatizo com você, porque comigo é a mesma coisa também. Sou um trapalhão em muitos sentidos. Mas olha, hoje nós vamos falar sobre um tema sensível e eu até já vou tomar uma providência inicial, vou pedir aos meus amigos que estão nos assistindo, as pessoas que têm acompanhado as lives, eu vou pedir permissão porque eu vou desativar os comentários e vou fazê-lo como uma medida preventiva, porque esse tema que nós vamos debater hoje é um tema sensível, ele desperta paixões e, por incrível que pareça, Arueira, eu já recebi mensagens agressivas, né? Que eu não sei se eu posso chamar discurso de ódio, porque o discurso de ódio tem uma conotação um pouco mais técnica, né? Mas enfim, manifestações que eu diria assim, desrespeitosas, insultuosas, porque nós estamos vivendo num momento de muita polarização, a verdade é essa. Então nós estamos vivendo numa época em que a razão ela é colocada de lado e as paixões, as emoções, a ideologia predomina. As pessoas falam coisas, e principalmente nessa época de redes sociais e da informação digital, em que as pessoas se escondem por trás de uma telinha de computador ou de um celular e se sentem encorajadas de falar coisas que pessoalmente, possivelmente, não falariam, né? Então a gente vê isso com muita frequência. Desde que eu estou na Escola da Magistratura como diretor-geral, também já sediei alguns eventos que incomodaram pessoas, por exemplo, falando sobre a questão da violência contra as lésbicas. Sempre que entra alguma pauta que é relacionada com esse tema, envolvendo os costumes, as minorias, etc., a gente acaba encontrando esse tipo de manifestação. Graças a Deus, eu vejo isso como uma minoria. Né? Essas pessoas que o fazem, esses haters, ou esses trolls, eles são uma minoria, mas são uma minoria barulhenta e que incomoda. Né? E eu tenho me batido muito contra esse problema, e eu acho que a solução é a educação, não tem jeito, né? Sem educação não tem solução.
Mas aí eu queria que você me falasse um pouquinho aí como é que foi, como é que você está recebendo isso. Aliás, não é a sua primeira experiência com a pessoa que foi retratada na charge que se incomodou profundamente, né? Não, não é a primeira experiência com essa pessoa e nem a minha primeira experiência de ser acusado, de ser processado, essas coisas. Mas é a minha primeira experiência como inimigo público, porque agora é o Estado que me processa, de uma certa forma. Exatamente. A internet é uma caixinha mitológica dessas, a de Pandora e tantas outras. Se abriu, aquilo não se fecha mais. Não. Por outro lado, lá no fundo, eu percebo, e você, assim, a própria reação ao que me aconteceu é um subproduto da existência desse meio, dessa mídia, que ao mesmo tempo que hospeda os haters, parece que hospeda também os lovers, vamos chamar assim, Sim. os apoiadores, porque é só uma questão de quem está usando a ferramenta, como quase tudo que a civilização inventou, né? É quem está empunhando, é quem está empunhando. É verdade, é verdade. Não, eu acho que a gente não tem que demonizar o veículo. A internet, eu acho que é uma conquista civilizatória fantástica. Ela ampliou a voz das pessoas, deu voz a quem não tinha. As pessoas hoje em dia podem passar suas mensagens, muitas mensagens positivas. As pessoas têm acesso à informação como nunca antes na história da humanidade. Eu acho a internet uma coisa fantástica. Agora, como todo instrumento, pode ser usado para o bem ou para o mal, não é verdade? Exato. Então, você tem aqueles side effects, né, que decorrem da própria tecnologia. Né? Você tem carro, você vai ter os acidentes de carro. Enfim, você pode até usar o carro dolosamente como uma ferramenta para... A gente vê isso, né, nos Estados Unidos, em função desses episódios todos envolvendo a violência policial contra negros, etc. Manifestações pacíficas. Eu vi um carro que foi jogado contra a multidão que estava se manifestando pacificamente, etc. Então, a gente percebe que as pessoas é que fazem a diferença, que fazem o bom ou o mau uso da ferramenta ou do instrumento. Agora, é fantástico, a internet é uma coisa fantástica. Mas como é que você está? Você está tranquilo aí? Você está... Tranquilo, não. Não, a gente nunca fica tranquilo, né? A gente nunca fica... Tranquilo, não. Mas muito me sentindo seguro, assim, tanto do ponto de vista jurídico, as ofertas de apoio, de ajuda, de advogados, de bancas, o 247 se colocou completamente à disposição jurídica e tal. Então, na verdade, essa parte eu me sinto tranquilo, embora eu sempre fique me lembrando do Zé Dirceu falando assim, não, é impossível o Supremo me condenar, o Supremo não tem prova, pimba. Então, também acho que mais uma caixinha de surpresas pode ser o judiciário. Mas eu estou relativamente seguro e confortável nisso. Inclusive por causa dessa onda de solidariedade toda, foi um barato e tal. Mas estou me sentindo tranquilo. Eu achei que foi muito interessante, foi muito paradigmático, emblemático. Vários chargistas vieram em solidariedade a você e fizeram, digamos, uma releitura da sua charge, não é? Ou a leitura deles. O produto foi sensacional, foi muito bacana, né? Eu falo bacana, veja bem, Aroeira, independentemente de você ser apoiador ou você ser crítico ao presidente Jair Bolsonaro, enfim, ele tem vários apoiadores. A gente não vai negar que ele tem um apoio considerável de uma parcela grande da população. Ele foi eleito presidente da República e muitos continuam apoiando a despeito de vários atos ou atitudes ou manifestações dele, continuam apoiando, e alguns apoiam até de forma muito cega. Né? O que me preocupa muito, né? esse apoio cego. Mas o fato é que a gente pode, a despeito disso, né, mesmo sendo apoiador do Bolsonaro, reconhecer que existe no nosso país, na nossa democracia, uma coisa que chama liberdade de expressão, né, que garante a proteção a manifestações, mesmo que sejam contrárias àquilo que a gente acredita, ou professa, ou defende, etc. Afinal de contas, um princípio ele não deve ser defendido, ou ele não é bom apenas quando ele nos favorece. O princípio ele tem que ser defendido mesmo quando ele se presta a veicular mensagens, estou falando no caso do princípio da liberdade de expressão, quando ele veicula mensagens que nos desagradam. Porque, veja bem, para as mensagens fofinhas, né, para os discursos consensuais, a gente não precisa do princípio da liberdade de expressão. Uma coisa que eu falo, só serve o princípio da liberdade de expressão para garantir as opiniões controvertidas, as opiniões sensíveis que ofendem, né?
faz parte do princípio da liberdade de expressão o direito de manifestar posições que vão ofender. Eu corro sempre o risco de ofender alguém quando eu manifesto uma posição. Então, uma pessoa de direita, um apoiador do Bolsonaro, ele pode manifestar uma opinião que vai ofender alguém de esquerda, ou que não votou nele, ou que não gosta das posições dele, e vice-versa. E muito bem, a democracia é isso. Agora, algumas pessoas não entendem isso. Eu acho que ele não aprendeu a lição quando ele, no passado, ajuizou uma ação contra você e perdeu, porque repete isso agora usando a máquina do governo, né? Isso que me preocupa, porque toda a tradição jurídica das democracias no mundo e do Brasil são no sentido de garantir a liberdade de expressão humorística. Isso desde a época de Dom Pedro, Aroeira. Desde a época de Dom Pedro. Os chartistas não são condenados, né, pelas críticas as mais violentas, ainda que elas sejam consideradas pelos retratados como ultrajantes. Eles não são condenados por isso, que faz parte da liberdade de expressão, a charge. Né? Eu sempre penso que eu tenho tanta confiança nas minhas ideias que eu acho que, assim, eu posso colocá-las diante, posso embater as outras ideias, as que defendem a exploração do homem pelo homem, as que defendem o poder branco, as que defendem fechar para imigrantes. Eu consigo combater todas essas ideias com ideias. Claro que a gente também tem que saber se proteger, porque esse pessoal geralmente retruca com paus e pedras, é sempre um problema. Mas assim, eu acredito na liberdade de expressão como um meio e um fim, as duas coisas. Um meio, perfeito. Porque na verdade a liberdade de expressão é sempre utilizada, ou melhor, é sempre reprimida pelo poder, sempre reprimida pelo poder, porque ela é a voz de quem está por baixo na sociedade. Nós vivemos numa sociedade que está colocando por baixo grupos, gêneros, categorias, etnias, invariavelmente com crueldade, com desrespeito e desprezo. Precisamos melhorar a civilização. E a charge, ela aparece, como você diz, desde Dom Pedro, ela é um produto do iluminismo, ela é um produto da Revolução Francesa. As charges são desenhadas com as mesmas piadas que a gente usa, o poder dividindo o mundo, todas essas coisas, por 200, 250, 300 anos. E a tradição delas e aí entra o meu critério. A tradição delas é a gente criticar o opressor, o poderoso. O humor desenhado, a charge, é uma ferramenta nunca para bater no oprimido. Isso é uma maldade inominável. E é esse o meu critério. Quando eu desenho a charge, eu pergunto, eu estou machucando alguém que não devia de jeito nenhum estar apanhando mais do que já apanha? E aí eu consulto meus lugares de fala prediletos, minha filha, minha companheira, etc, etc. Porque também a sociedade é cheia de armadilhas culturais e linguísticas que a gente acaba caindo e tal. Então, eu paro desse princípio. Fora isso, assim, o opressor precisa sofrer essa lambada feita por pequenas pixels, grafites, lápis, pixels digitais, como muita gente trabalha digitalmente. E o que não se compreende, que na verdade a charge e o humor, de um modo geral, ele usa de uma ferramenta que é a hipérbole, é o exagero. Querer levar a piada a sério, querer levar a charge a sério. Não estou dizendo que não há seriedade numa charge política. A gente está falando de uma charge política que tem toda uma seriedade, uma crítica envolvida. Mas veja bem, ela não é uma afirmação de um fato. Ela não está ali, e eu vi na manifestação oficial que foi feita, né, no sentido de que iriam pedir a instauração de inquérito em razão da charge contra você e o Noblar, etc., que você estaria acusando falsamente de crime de nazismo. Primeiro que nem tem crime de nazismo no Brasil, quer dizer, falou-se uma bobagem, uma impropriedade técnica. Você tem, na verdade, a lei de racismo, que no artigo 20, parágrafo 1º, prevê que é crime você utilizar para fins de propaganda nazista a suástica e outros símbolos nazistas, etc. Isso é outra coisa. Né? Então, enfim, já tem uma impropriedade técnica aí. Mas o que se percebe é que, na verdade, a charge ela é uma opinião que vem transmudada através de um exagero,
de uma imagem que muitas vezes é caricatural, geralmente não sempre é caricatural, é hiperbólica, né? Então não há ali digamos assim, uma narrativa objetiva factual. Se a gente está falando de opinião, a opinião é protegida pela Constituição. É diferente de você estar afirmando num discurso sério, numa mensagem, seja lá no Twitter, que seja, que alguém cometeu um crime e você o faz falsamente. Isso é uma coisa. Aí você pode discutir o fato. Mas você não fez isso. Ali, claramente, você está fazendo uma crítica política, né? E trazendo a sua opinião. Acabou. Acho elegante também que a charge tenha surgido com o iluminismo, porque ela surge junto com o direito moderno, né? com essa visão. Eles caminham juntos. Não é à toa que a sociedade protege o direito de opinião. Não é à toa que a protege. É isso que, na verdade, a ideia iluminista reconhece. O direito de opinião é um construtor da civilização. Pois é, então com esse arcabouço todo, a gente vê que o ataque nem é só a mim, de jeito nenhum. Porque Laerte, Montanaro, Bennett, o Moore, o Latuf são sendo perseguidos do mesmo jeito por polícias militares, o Alexandre Beck, a mais doce criatura que eu já ouvi falar. Daqui a pouco também jogam uma lei de segurança nacional. Assim, eu não consigo entender que tipo de ameaça eu posso significar para o país, para se usar uma lei de segurança nacional. E eu acho também que, de certa forma, quando os colegas todos assumem e repetem o meu, aspas, crime, fecha aspas, eles provam, eu acho que o procurador da República, eu espero, tenha juízo suficiente para ver que é ridículo, é absurdo, é um contrassenso, é sem dimensão. Isso dá uma péssima imagem. Bom, também péssima imagem eles não ligam mais também. É verdade. E tem uma outra coisa também, Nogueira. Essas pessoas que se incomodam com charges, as autoridades ou figuras públicas, ou enfim, as pessoas em geral que são retratadas e se incomodam com charges, elas não percebem que uma ação como essa aumenta, amplifica, dá uma maior dimensão à crítica que foi feita. A gente chama isso aqui, quem estuda o tema da liberdade de expressão, já usou, tem um apelido para isso, é o efeito Streisand. Você já ouviu falar no efeito Streisand? Sim, me falaram uma vez que é uma coisa deliciosa, né? Ela tentou tirar o capimba, o negócio correu o mundo justamente porque foi processado. Essa ideia. A Bárbara Streisand se incomodou porque um site tinha publicado uma foto de uma mansão dela, acho que em Malibu, aquela mansão de praia, etc., do alto, e ela achou que aquilo era uma invasão de privacidade. Então resolveu processar o site, que até então tinha tido, sei lá, meia dúzia de visualizações. Após essa ação judicial, teve centenas de milhares de visualizações. É o efeito Streisand. Quer dizer, quem se incomoda amplifica a crítica. Amplifica. Geralmente isso a gente, quando é criança, no colégio, aprende que reagir ao apelido é a pior coisa que você pode fazer. É uma boa analogia. Coisa que você pode fazer, porque pegou. Reagiu, pegou. Não tem mais jeito. E esse fato chegou para além das fronteiras do Brasil, né? Parece que, não sei se foi o New York Times, alguém publicou apareci uma lá, matéria. Tá isso. Você ficou famoso além das fronteiras brasileiras. Fiquei notório, uma coisa que mais do que é uma coisa mais complicada. Você não queria por isso, né? Você não queria por isso. Não, assim, eu na verdade, assim, honestamente, eu sou um cara muito calmo, muito na minha, assim, gosto de ficar no meu canto, fazendo minhas coisas, e esse negócio todo me deixa um pouco tenso. Claro. Deixa um pouco tenso. Claro. E também, assim, não sou isso tudo que os meus colegas, amigos vão dizendo, e as pessoas falam, então, não, nem de longe, como diz a minha querida companheira aqui, ih, rapaz, vai morar com ele, depois você me conta como é que é isso aí. Mas percebo também que não é comigo. Eu nunca acho que essas coisas são pessoais. Muito raramente. Elas são, assim, eu falava assim, quando o universo pisa no você, relaxa, não é pessoal, você só está no caminho, atravessou a rua na hora errada. É isso. E eu acho que foi um pouco esse caso. Como disse o Miguel, era uma charge, seria mais uma charge da minha carreira, bacana, eu gosto, eu acho que eu fiz uma charge boa e tal, é uma pororoca semiótica, na verdade, que você usa símbolos, naquela coisa, mas era uma charge. E o cara transformou ela numa charge símbolo, não era para ser. Exatamente.
O famoso É uma efeito bobagem. Streisand. É uma bobagem. É. É o tal do efeito Streisand. Mas aí é interessante a gente verificar que, antigamente, antes dessa era digital, os grandes inimigos da liberdade de expressão eram os ditadores de plantão, eram os que estavam no poder. Esses é que ameaçavam com censura, com medidas de força, os judiciais, etc. Hoje, além disso, nós vemos também que existe um outro tipo de inimigo. Esse inimigo anônimo é o indivíduo, é o hater, que fica lançando mensagens de ódio. E, de certa forma, me parece que hoje em dia esses são mais perigosos do que aqueles inimigos de antigamente, que eram o Estado, aqueles que estavam no governo, né? Identificáveis. Esses se multiplicam, eles saem de trás das pedras, né? Usam robôs para atacar também as pessoas. Eu acho assim, eu lembro quando o pessoal, num recrudescimento do terrorismo na virada do milênio aí, se falava muito nisso, que os terrorismos modernos não exigia mais uma célula, nada disso. Eram lobos solitários que aprendiam a fazer as porcarias a partir de receitas e pimba. E eu sinto que os haters são mais ou menos esse tipo de coisa, é um exército de pessoas anônimas que incorporam valores que não são delas, não são... Simplesmente se sentem unidas por alguma coisa e passam a trabalhar com essa ferramenta que é poderosa. O ódio é uma ferramenta terrível, é um negócio terrível. Isso me assusta. Eu costumo dizer que pancadas por aí, né? Eu costumo dizer que é muito fácil odiar. Odiar é uma coisa que, de certa forma, aquece algumas pessoas. Algumas pessoas se sentem confortáveis quando escolhem os seus alvos, né? os seus objetivos, as suas pessoas para odiar. E eles, de certa forma, se sentem inseridos em grupos. Quando você odeia alguém, você talvez tenha uma sensação de pertencimento. O ódio é uma coisa fácil, é um lugar quentinho onde você se sente bem, na verdade. Porque amar é uma coisa que exige, digamos assim, um certo espírito que nem todo mundo tem. A tolerância é um exercício difícil. Tolerância é um exercício muito difícil. O ódio é do primata humano. Está muito dentro da gente, está no cérebro mais profundo. Então, assim, isso é perigoso. Mas a civilização é isso mesmo. É domar pulsões ou canalizá-las com direção, né? Então a gente tem esse trabalho. Eu evito cuidadosamente o ódio porque a minha quase religião me proíbe. Eu, na verdade, não tenho deuses ou nada disso, mas professo a um grupo de coisas e eu simplesmente não fica bem odiar. Não fica bem, não me cai. Mas tem horas que eu tenho um pouco de medo, porque eu percebo que as pessoas odeiam com gusto, com prazer, odeiam quase como uma forma de arte em alguns casos. E isso me assusta profundamente. É uma reação visceral do ser humano, é uma reação visceral e me preocupa muito. A gente viu uma coisa semelhante... Preocupa porque a arte cultural dela reforça a visceral. Vai reforçando, né? Porque esse ódio acaba se expressando em agressividade. Ele não é canalizado para um argumento ou uma mensagem racional, porque o hater ele não vem aqui e vai tentar desconstruir a sua mensagem. Ele vai te agredir, vai falar de você, vai usar epítetos, né? Enfim, vai fazer uma agressão verbal. E a agressão verbal, eu tenho uma teoria de que a agressão verbal, de qualquer maneira, ainda é da ordem da civilização. O problema é quando a gente sai da agressão verbal, né? Por isso que eu tenho muita preocupação com leis que procuram criminalizar ou, de alguma forma, punir o que a gente chama de discurso de ódio, hate speech. Eu escrevi sobre esse tema, tenho um livro que trata desse tema. Claro que, em algumas situações, o hate speech ele deve ser objeto de apreciação pelo judiciário, naqueles casos extremos. A gente viu que o hate speech levou à propaganda nazista e levou aos horrores do nazismo. Eu dou os exemplos extremos aqui. No caso de Ruanda, também a Rádio Ruanda, ela incitava a morte das pessoas de etnia Tutsi, chamava eles de baratas, eram sub-humanos, não eram nem humanos. Então, as palavras, elas têm um poder, têm muita força. Mas quando não chegamos nesse nível em que não se está pregando nenhuma violência ou a violação de um direito de alguma pessoa, etc., eu acho que o discurso de ódio tem que ser combatido não com menos liberdade de expressão, mas com mais liberdade de expressão. Com cultura, com argumentos, com debates como esse que a gente está fazendo aqui. Não é? Enfim, não que a gente vá, numa penada, convencer o hater. Mas é um processo civilizatório. A gente vai tentando educar, né?
como eu não odeio, por princípio, eu acho que uma parte razoável das pessoas que estão odiando pode ser, digamos assim, você pode conversar com elas e ir retreinando. Eu me lembro quando o Lula estava preso, eu me lembro de um acampamento lá na frente, e um rapaz, foi antes das eleições inclusive, e um rapaz que colocou uma mesinha com uma garrafa térmica cheia de água quente, chimarrão, e sentou-se lá e o cartazinho dizia assim: converso com apoiadores do Bolsonaro. Quero conversar com vocês todos. A outra coisa sobre os discursos de ódio é o seguinte: quando é um discurso de ódio com certo nível de civilização, como você falou, eu prefiro saber de onde ele vem e onde ele está. Claro. Eu quero monitorar isso, eu quero saber, porque o tamanho disso na sociedade é que é realmente o problema. Porque parece que o ódio, como você fala, eu acho que é uma coisa muito interna, está no cérebro profundo. Então, a monitoração disso é uma coisa importante. Por outro lado, a ameaça é como disse o Alexandre de Moraes na fala dele lá, e que ultrapassa qualquer isso aqui é uma ameaça esclarecida. Então, há um crime previsto dizendo que é ameaçar, etc, etc. Isso é uma coisa. Eu também penso, tenho muitas dúvidas, porque eu sou um grande fã da liberdade de expressão, mas compreendo também que o critério de quem a usa é uma coisa tão fundamental que é quase como se a gente precisasse fazer um psicotécnico para operar a liberdade de expressão. Igual você opera maquinaria pesada, igual você tem que dirigir um carro, porque você pode causar um desastre para aquilo. É por isso que você tem carteira de motorista, é por isso que você tem carteira para operar. Então, de certa maneira, em muitos graus, eu concordo com você, assim, se eliminar o discurso de ódio, você só o torna subterrâneo. Exatamente. E isso é muito perigoso. Por outro lado, você deixar que ele corra sem que você veja onde ele está correndo, que é o caso do WhatsApp, é uma coisa assustadora, porque você não sabe o tamanho da infecção. Importante de se pensar muito. Eu uso um outro princípio para fazer chat, que é o seguinte: não simplifique. A simplificação, geralmente, é injusta. Acusa de forma injusta alguma coisa ou alguém. Então, prefiro, às vezes, restringir a charge do que simplificá-la. E evito, cuidadosamente, machucar qualquer pessoa que esteja sofrendo opressão, qualquer grupo, minoria, não quero. Uso a suástica, eventualmente uso o símbolo de uma religião ou outra, quando ela ultrapassa os limites do civilizado. No caso da suástica, é porque é a ferramenta que os chargistas estão usando para convencer o mundo de que o nazismo não acabou. É um negócio que o fascismo e o nazismo são latentes o tempo inteiro. De vez em quando eles pulam para fora. E a gente tem que bater neles com essa arma, porque todo mundo reconhece. Por isso. Sem querer fulanizar, enfim, o que a gente vê é que há uma espécie de crescimento de um discurso populista, e a gente sabe que por detrás desses movimentos, do histórico, do nazismo, fascismo, havia o populismo, aquele líder carismático que foi eleito democraticamente. O Mussolini foi eleito democraticamente, o Hitler foi eleito democraticamente. Então me preocupa muito que o populismo é um primeiro passo para um regime autoritário e que pode levar até o totalitarismo, como na época enfim, do nazismo. Eu diria Me preocupa muito esse crescimento. A gente vê muitos líderes populistas hoje em dia. Eu tento diferenciar o populismo do popular da seguinte maneira: o populismo seleciona uma parte do povo, separa do povo e diz: esse aqui é o inimigo. O popular incorpora todo mundo, menos aquelas 50 famílias que são donas de tudo no planeta. No final. Exatamente. E é isso mesmo. O populismo ele se baseia na divisão, ele não procura unir. Essa definição eu li uma vez, que é uma bela definição. É verdade. E me preocupa muito, eu vejo essa tendência. Né? Me parece inegável que o Donald Trump é caracteristicamente um líder populista, e que não busca unir. Você vê que no momento em que os Estados Unidos estão vivendo uma crise por conta do assassinato do George Floyd por policiais, etc., ele, em vez de unir o povo, ele, na verdade, vem com manifestações que dividem ainda mais o povo. Né? Quer dizer, é aquela coisa, são nós contra eles. Os manifestantes ele coloca como sendo terroristas, os antifas, etc. e tal. Isso é uma tragédia. Os inimigos da política, geralmente,
são justamente os fascistas, porque a política, apesar de tão maltratada, ela é uma atividade nobre que é justamente quando você coloca a polis na frente do seu próprio interesse e passa a pensar nela. É justamente o contrário do que as pessoas estão dizendo que ela é. Então, eu acho que isso aí é tentar assassinar a política. A política, muitas vezes, é incômoda, é cheia de políticos que estão safados, pilantras, corruptos, concordo inteiramente. Mas a política continua sendo atividade essencial para evitar justamente que a civilização desague na lei do mais forte, que é a pior das leis que existe. A lei do mais forte. Musculatura e perdigotos passam a governar o mundo. Isso é um absurdo. E as pessoas não percebem que o humor exatamente é uma forma de fazer com que o poder preste contas dos seus atos. Como você falou, não tem sentido na charge política bater em quem é oprimido, bater em quem não tem o poder, a que sofre o exercício do poder. Se tiver amanhã um governo de esquerda no Brasil, certamente você vai fazer as suas charges batendo nesse governo de esquerda. Né? Como você deve ter batido muito lá em Dilma, em Lula, etc. No governo social-democrata, que eu votei e apoiei do Lula e da Dilma, eu bati pra caramba neles como chargista, que é uma função. A diferença é que, assim, neste caso, eu olho para o lado e olho para quem eu estou enfrentando e penso, esse pessoal ultrapassou todas as regras de civilidade. Eu tive uma conversa com o Marcílio Moreira, que é economista, liberal e tudo mais, uma vez na casa dele por causa da Copa de um livro. Conversa civilizadíssima, onde eu falei para ele, você sabe que eu sou um comunista, né? Assim, pô, 15 minutos, meia hora com você e você se torna um de nós. Eu acho, talvez o contrário, ministro, talvez o contrário. E assim por diante. É a civilização, eu entendo. Na outra vez que eu tive um problema com o charge, quando o Netanyahu e o Bolsonaro se abraçaram e eu fiz uma charge envolvendo a suástica, um rapaz, um desenhista da comunidade judaica, um chargista, fez um desenho. Eu não posso descrevê-lo porque ele é um pouco obsceno. Mas olha, muito bom, aquarela maravilhosa, uma caricatura minha, muito bacana, um trabalho de primeira linha. O Maduro que ele desenhou também era muito bem feito, a piada era muito boa e era horrível assim mesmo, mas tudo bem. Ele usou uma charge para se vingar, ou reagir, ou discordar da outra charge que eu tinha feito. Poxa, eu topo duelar com qualquer um, com palavras, desenhos, música, a qualquer momento, em qualquer lugar. Isso. Esse tipo de duelo é bacana. Esse é bacana. Pois é. Eu estou lembrando aqui, eu hoje de manhã, lendo um pouquinho sobre esse episódio todo que está acontecendo, etc., eu vi um Twitter do ex-ministro Weintraub, da Educação, em que ele defende a liberdade de expressão porque ele está sendo, enfim, investigado, etc., por conta de manifestações que foram consideradas racistas, né? Em que ele fez uma zombaria com os chineses, né? Falando como se fosse o Cebolinha, né? sem usar o R, etc. e tal. Enfim, e há outras manifestações dele que foram consideradas racistas ou discriminatórias. E ele defende a liberdade de expressão. Né? Quando aperta o nosso calo, a gente invoca o princípio. Isso que eu falo, só vale para um lado, não vale para os dois. E aí é interessante que ele citou um caso que é paradigmático, que você já deve ter ouvido falar também, que é o do Larry Flynt, né, contra um cristão conservador, que é o Jerry. Ele era um televangelista, o Jerry Falwell. Era um cristão conservador que foi retratado numa publicidade daquela bebida Campari, naquela revista, na Hustler Magazine, que é uma revista adulta, etc. E lá a propaganda falava na primeira vez que se provava Campari. A primeira vez que se provava Campari. Só que lá a publicidade falava no nome do Jerry Falwell, que é um cristão conservador, e falava na primeira vez que o Jerry Falwell tomou Campari, a primeira vez do Jerry Falwell foi com a mãe dele. Então fez uma coisa de duplo sentido, como se a primeira vez com Campari foi a primeira vez que ele fez sexo. E botou a mãe dele como sendo a primeira vez dele. E o fantasma de Freud foi cutucar o reverendo, né? Nossa, e aí, claro, deu um processo, etc. E chegou à Suprema Corte, e a Suprema Corte dos Estados Unidos disse, olha, isso aqui não tem nenhum compromisso com a realidade.
Não há que entender que se violou a liberdade de expressão, porque ninguém afirmou um fato. Ninguém em sã consciência acredita que está sendo afirmado um fato de que o Jerry Falwell fez sexo com a mãe dele. Inclusive, no final da publicidade, você falava que essa peça aqui é uma sátira que não representa a realidade, etc. E tal. E por unanimidade, ele foi absolvido. E o Weintraub citou esse caso. Quer dizer, veja bem, o princípio só vale quando nos incomoda, né? Mas também aí entra o seguinte, uma opinião minha, né? É que ele falava essas coisas como um ministro de Estado, no meio de uma crise onde a pandemia, onde o principal fornecedor de insumos médicos do planeta é a China, e também talvez o nosso principal parceiro comercial. Então, quando você olha e ouve, fala assim, eu entendo os limites da liberdade de expressão em sentido, porque uma coisa é a pessoa, qualquer pessoa tem o direito, igual nas anedotas inglesas, de botar um caixote em cima do gramado, subir no caixote e xingar a rainha, desde que não esteja em solo inglês, daí o caixote. Então, que se faça a salvaguarda. Um ministro de Estado não pode falar como se estivesse irresponsavelmente na porta de um bar, fazendo uma piada racista boba, que merece opróbrio e execração. Sim. Mas isso é uma coisa. Agora, neste caso, eu acho que ele sim devia ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional, e não eu. Porque o que eu fiz? Eu me sinto como Picasso, naquela série de anedota de Guernica, né? Você fez isso? Eu não, vocês fizeram. Basicamente isso. Exatamente. Mas aí eu acho que é um caso... E eles também defendem a liberdade. O que eles chamam de liberdade de expressão é a liberdade de fazer exatamente o contrário. A Suprema Corte americana percebe que ninguém em sã consciência acreditaria naquilo. Mas eles falam com o público que acredita em cada uma daquelas coisas que eles falavam, debaixo da cobertura da privacidade do WhatsApp e de outras coisas. Então, há mais coisas complicadas dentro desses inquéritos de fake news, que eles também alegam liberdade de expressão. Há a questão do Estado nesse inquérito da... Está travando um pouquinho. Negócio, não tem sentido o Estado interferir nisso. Não. Mas você sabe que falta entre nós, Arueira, há um gap cultural aqui. A gente ainda não aprendeu a lidar com o princípio da liberdade de expressão, porque o Brasil é uma democracia relativamente jovem, né? Nós temos democracias consolidadas há muito tempo, como lá nos Estados Unidos da América, que, enfim, está vivendo uma crise agora, a democracia nos Estados Unidos, em países europeus, em que eles sabem, por exemplo, no que diz respeito à liberdade de expressão, separar o que é fato e o que é opinião. A opinião, em geral, a não ser em casos extremos, a opinião ela é protegida, né? Mesmo a opinião que é mais virulenta, que ela pode ser considerada ultrajante para alguma pessoa, etc. Isso é protegido. Porque, na verdade, o caso do... E é interessante que, veja bem, é uma cortina de fumaça quando uma pessoa que está no poder reage da maneira como reagiram contra você, porque ficou meio que obscurecida a crítica que você fazia. Qual era a crítica? Qual era o fato que foi objeto de crítica? O fato de que o presidente, numa fala dele, sugeriu que as pessoas invadissem hospitais públicos de campanha, etc., para verificar se havia ocupação ou não de leitos. E o que isso gerou quando é um presidente da República que sugere isso de uma forma vaga, como ele fez? O que acontece é algumas pessoas lunáticas, né, vão lá e entram em hospitais e fazem um escarcéu e agridem verbalmente os profissionais de saúde, trazem uma insegurança àquele ambiente, que é um ambiente que deve ser seguro, que deve ser protegido, preservado. Quer dizer, isso tudo acabou ficando de lado e a discussão passou a ser qual? Tem liberdade de expressão? Não tem? Usou o símbolo nazista? Etc. Você veja bem, é uma certa cortina de fumaça também, Arueira. Eu acho que tem uma razão de ser isso. Eu tenho uma opinião sobre a cortina de fumaça deles, que é o seguinte: eles costumam usar um horror para tirar a atenção da gente de outro horror. E acaba, na verdade, criando uma espécie de conjunto da obra que é pútrido e fétido de tal maneira. Então, a Miriam Leitão escreve um artigo dizendo que o presidente deveria ter sido intimado por causa dessa ordem esse pedido de invadir o hospital. Dali a um dia ele processa uma charge que fala sobre isso também. Isso tudo
foi parar no New York Times, no caso da minha charge, o artigo da Miriam Leitão também, e assim por diante. Então, de certa maneira, a opinião dele do Brasil no mundo começa até a piorar. E agora eu percebo que separam, porque os artigos que eu leio lá de fora dizem claramente que é preciso salvar o Brasil desse louco, que o Brasil é um país fantástico e é preciso ser salvo desse maluco. Tudo que é artigo que eu vejo. A opinião do Brasil lá fora, eu acho que nunca esteve tão ruim, né? Mas graças a Deus tem essa visão de que esse é o problema, esse é o principal foco de infecção no Brasil, que se removê-lo, o Brasil continua sendo um país interessante. Essa é a sensação que eu tive lendo, desde The Guardian até New York Times, várias coisas, Le Monde, todo mundo diz mais ou menos isso. Uhum. É raro você ver uma quase unanimidade em relação ao chefe de Estado. Só o Trump, o Bolsonaro e mais uma meia dúzia no máximo no planeta tem tamanha unanimidade. E o que me impressiona é como as pessoas não percebem que existe todo esse movimento crítico, que não é só no Brasil, se dissesse assim, não, aqui é o Brasil, a mídia no Brasil persegue o presidente porque tem um viés assim assado. A gente vê em outros países, né, enfim, a mídia de outros países, quer dizer, então deve ser um complô mundial, né? Já que eles acreditam que ele é uma vítima da mídia. Quer dizer, a mídia virou sinônimo de fake news. Aliás, o Donald Trump, em toda entrevista que ele dá, em todo briefing que ele faz junto com a mídia, etc., quando ele recebe uma pergunta que o incomoda, ele chama o quê? CNN, fake news, não sei o que, fake news. Virou uma forma de se defender, né? Já que certas atitudes e manifestações não têm como você defender racionalmente, você agride e você encontra um culpado, né, pela crítica. Isso é uma das coisas que mais me cheiram a fascismo nesse negócio todo. Assim, você mente e acusa o outro de mentir e aponta sempre um culpado para seja lá o que for que diga o que você fez. Essa parece assim, se eu fosse procurar uma essência moral do fascismo, é essa aí, essa ideia. Porque dali é que você cresce tudo aquilo, aí você convence pessoas. O que me incomoda é saber que ainda há muita gente que olha para isso e se identifica. Fala assim, eu sou assim, eu quero ser assim, que é muito pior do que eu sou assim, né? E aí daí você conclui, o certo é ser assim. Gente, isso é corrupção, isso é igual a uma infecção. Aí você pergunta, isso para mim é um agente etiológico, ele está causando uma doença social. Está causando uma doença. Ontem eu fiz uma live com uma pessoa notável, que você conhece certamente, que é o rabino Newton Bonder. Sim, é uma figura respeito doce, muito, nossa, queridíssima. E um escritor belíssimo. Aquele livro dele que se transformou em peça, em filme, A Alma Imoral, é um livro notável. E nós falamos sobre espiritualidade, né, em tempos de pandemia. E eu acho que está faltando um pouco isso, né? As pessoas estão precisando, talvez, voltar para dentro de si, em vez de reagir aos acontecimentos de uma forma irrefletida, voltar para dentro de si, tentar buscar entender a razão dos acontecimentos, o que está acontecendo. As pessoas não... Está faltando isso, não acha, Arueira? Eu tenho um filho muito racionalista e uma filha bastante espiritualista, e tem mediado os embates dos dois durante o crescimento, a vida deles e tal. E eu sou também uma pessoa, eu tenho um amigo, Chico Pinheiro, que é muito espiritualista e também ele é religioso, acredita. Eu digo para ele que eu sou exatamente como ele, sem Deus, mas eu acredito no espírito. Eu acredito muito na alma, só não acredito na imortalidade dela, mas eu acredito na alma e na necessidade que a gente tem de, sim, entrar para dentro da gente, para melhor entrar dentro da alma do outro e compreender o outro, vestir os sapatos do outro. Eu sempre fui fã da literatura, li a vida inteira, eu sou filho e neto de gente que adorava ler, então tinha livros, e aí na literatura o que a gente aprende é justamente a entrar na vida, na alma do outro. Você se identifica com o personagem e passa a viver as aventuras dele, a vida dele, as coisas dele. Então, assim, empatia é o nome, é a parte externa, é a mão que afaga da espiritualidade, a empatia, porque ela sai dali e entende o outro. Então, a empatia e a espiritualidade são fundamentais para qualquer pessoa que assuma a responsabilidade de liderar, porque nós somos 7 bilhões, e esses 7 bilhões
a espécie humana precisa, sim, de orientação e liderança o tempo todo, mas precisa de poder dizer o que quer e o que pensa também o tempo inteiro. Essa é a essência da democracia. A compreensão de que é preciso haver um corpo organizado, fazendo a sociedade funcionar, e a necessidade absoluta de que esse corpo represente as pessoas que ele está liderando, cuidando e governando. Então, para mim, esse pacto disso e de coisas delicadas, mas fundamentais, como liberdade de expressão, empatia. Parece que eu sou um naif, que eu sou apenas um cara que, nossa, flores, eu vou pular. Não, gente, eu compreendo toda a luta que existe por trás disso. Tem muito sangue, muito sacrifício no caminho de cada palavra dessa que eu e você estamos trocando aqui. Muito. Então, eu entendo a luta, mas eu acho que minha visão é sempre da conversa primeiro, a política primeiro. Por quê? Essa é uma invenção fundamental. A palavra é... Tem um amigo que fala assim, a maior construção da civilização é justamente a linguagem. Então a palavra é um negócio para ser respeitado. Não cabe, a mentira é uma distorção da palavra, mas a burrice, a bobagem, a asneira, a ofensa faz parte da palavra. Faz parte da palavra. É. Mas a ameaça não, a violência não. Acho que ela deve ser retirada. Não, sem dúvida nenhuma. Você... não sendo jurista, você acho que conseguiu sintetizar bem qual é o limite da liberdade de expressão. A liberdade de expressão tem o seu limite, obviamente, como todo princípio tem. E esse limite é exatamente o limite da violência ou da violação do direito. Ninguém tem liberdade de ameaçar e invocar a liberdade de expressão. Quando você ameaça uma agressão, ameaça a vida ou a integridade, nós vemos que ministros do Supremo Tribunal Federal, nesse mundo maluco que nós estamos vivendo, nessa sociedade doente que nós estamos vivendo, sofrem ameaças à sua integridade física, à sua vida, aos seus familiares também. Isso não é liberdade de expressão. Agora, você até criticar de forma veemente o ministro do Supremo, você pode achar que, enfim, eles estão errados nas decisões deles, etc. Isso é outra coisa, né? Eu já fiz o Supremo inteiro dançando cancan, mas... Pronto. Isso é liberdade de expressão. E agora, você tocou num ponto muito importante, que é a questão da literatura. Essas pessoas que geralmente são haters, etc., são pessoas que desprezam um pouquinho a coisa do conhecimento, da educação, da literatura. Tem uma frase que eu gosto muito de dizer assim, eu temo o homem de um livro só. Aquele cara que só lê aquela cartilha, seja um livro religioso, seja um livro não religioso. Quando você só tem um livro, isso é muito perigoso. Você tem que se abrir, você tem que estudar, você tem que conhecer outras opiniões, que isso que lhe dá uma certa bagagem para aprender o que é tolerância. Porque você começa a descobrir que existem outras possibilidades de pensamento. E não apenas uma possibilidade. Você se abre para o outro, para a alteridade. Agora, essas pessoas que não leem, e o presidente já mostrou que ele despreza, né? Enfim, é um desprezo pela ciência, é um desprezo pela literatura, pelas chamadas ciências sociais, que são consideradas como lixo, né, pelo então ministro da Cultura. Né? Pois é. Então, quer dizer, como é que a gente consegue argumentar, conversar com pessoas que não têm uma bagagem humanística, que não estão preparados para uma opinião diferente? Porque elas têm um livro só quando tem um livro. Às vezes não tem livro nenhum. Quando tem. Pois é. Essa ideia de que você pode resolver sempre as coisas na pancada, ou crescendo o peito e batendo no peito, isso está situado num ponto. A civilização foi além disso. Esgrimir com a palavra é um negócio que chegou a ser considerado uma das formas mais elegantes de arte, de certa maneira, os momentos desses. Mas no momento a razão parece que desapareceu. Essa coisa de achar que a minha opinião é tão boa quanto a sua em qualquer situação é uma coisa absurda. Eu li um escritor que dizia uma vez assim, são duas ilusões assustadoras. A ilusão aristocrática, a de que a minha opinião, por um acidente de nascimento, é superior à opinião de todo mundo, e a ilusão hiperdemocrática, que é assim, a minha opinião é igual a de todo mundo, tão boa quanto a daquele professor doutor com 6 doutorados, especialista em medicina e escambau. Não, não é. A sua opinião é uma opinião que precisa ser mediada pelo que aquele cara sabe. Então são duas ilusões que nas pontas, ela é o que você chama de populismo. O populismo usa uma ponta dessa ilusão e os regimes autoritários usam a outra ponta. No meio está o juízo,
A ideia de juízo. E não é à toa que a gente chama de juiz o cara que tem que resolver quando é que as coisas estão no juízo mesmo. Tem essa ideia de que todo mundo tem direito à sua opinião e que o gosto não se discute também. O que é um equívoco. Eu acho que tudo se discute, tudo se debate. Né? O direito ao debate existe em relação a tudo. Até a tolerância tem limite. Popper fala isso, até a tolerância tem limite. Eu tenho um amigo que é um professor e um jurista notável, que eu gosto muito, que é o Lênio Streck. Ele fala, como é que gosto não se discute? Afinal de contas, não é possível debater, por exemplo, se Beethoven é melhor do que o cara que faz a música, enfim, brega, etc. Pelo amor de Deus, eu acho que o gosto também se discute. Tudo é debatido. Sim, e há razões dos dois lados. Claro. Do cara que defende aquela dupla sertaneja em relação a Beethoven, há razão, e tem razões que eu consigo compreender, eu que sou músico, consigo compreender. Então, a razão... Nossa, cara, minha utopia é isso, as pessoas conversam. As pessoas conversam. Eu não aguento mais esse tipo de mundo de ódio. Onde... Quer dizer, eu acho importante problematizar. Isso é uma coisa que eu defendo. É preciso problematizar, não é porque eu tenho essa tendência, é porque o planeta, caraca, a quantidade de problemas que a civilização está deixando passar, e o que é pior, vão virando cascos, vão virando tumores gigantescos, você tem que lancetar. Vamos ser realistas, tem coisa que você tem que lancetar. Então, isso é uma coisa. A outra é entender que tudo pode ser resolvido com a conversa, com a análise, com o argumento, com a ciência. Mas o que eu aprendi é o seguinte: mas também precisa filosofar sobre a ciência, refletir sobre isso. As ciências sociais são justamente a consciência de tudo. Quando você olha, para e pensa, será que as outras, as rádios, não, você vai, mede, conta, você faz as contas, a tal da ciência dura. A outra será que? É a que justamente te orienta no que você deve fazer. Então, esse pessoal precisa ser, com todo o respeito, educação possível e civilidade, varridos do poder. Eles precisam ser retirados, porque essa é uma coisa que a civilização não aceita. A civilização não aceita isso. Não pode aceitar tudo isso. Ô, Aruera, a gente já está chegando aqui no nosso final. Eu não quero que nós sejamos expulsos pelo Instagram. Não é? Eu queria dizer o seguinte, eu desativei aqui os comentários e certamente teria muita gente querendo cumprimentar, falar, mas eu quis evitar, enfim, dar palco para algum comentário de hater, etc., que eventualmente poderia surgir. Talvez não, espero que não. Mas, se não dá um trabalho danado ficar cortando, bloqueando, tirando, dá um trabalho danado. É verdade. Agora, eu queria dizer o seguinte, quem está nos assistindo e que até falou, André, se sobrar um tempo eu queria conversar, etc e tal. Não deu, porque eu sabia que conversando com você a gente ia ter muito assunto. Mas é a nossa querida Andréa Pachá, que é uma grande fã sua, né? E eu sou um grande fã dela também. Ela é uma querida, né? Estou num grupo com ela magnífico, encontro com ela sempre na livraria que a gente frequentava aqui. Muito querida. Ela como você, é uma das resistentes, né, em prol sempre da educação, da cultura, da liberdade de expressão, enfim, da preservação desses valores que são tão caros à humanidade, né? E ela está aqui, firme. Eu tenho certeza, mandando um beijo para você, te assistindo. Beijo para ela. Ela é bem firme, ela é bem firme. Ela é bem firme. Olha, Aruera, eu queria te agradecer imensamente por você ter aceito o convite de vir falar comigo, principalmente nesse momento em que você está aí no olho do furacão, né? Preocupado e monitorando os acontecimentos, e dizer que eu achei que era importante a gente ouvir você, né, sobre esse episódio, falar sobre a questão da liberdade de expressão humorística, tentar esclarecer um pouco ao público o que é a liberdade de expressão, o que é o humor, qual é o papel da charge e do humor em geral, né? Porque tem essa guerra verbal, essa coisa que está tão polarizada, de um modo que eu acho importante a gente estar sempre debatendo, trazendo essas questões do momento e debatê-las racionalmente, tentar tirar um pouquinho a paixão. A paixão
ela está dominando muito o debate público. E o papel, acho que, de uma escola como a Escola da Magistratura é tratar esses temas que são tratados de forma tão apaixonadas e raivosas, de uma forma razoável, com racionalidade. Fiz isso quando houve o episódio lá do Porta dos Fundos, o especial de Natal, fizemos congresso, etc. e tal. Chamei religiosos, foi muito bacana, foi um debate muito rico, né? Por isso que eu achei importante fazer essa live. Eu te agradeço imensamente. Você me dá uma horinha do seu tempo para falar com a gente. Você que agora está tão famoso até nos Estados Unidos. Eu agradeço muito, André, agradeço muito. É muito fácil, para não errar, é muito simples, na verdade, é isso. Lembra do outro, tem um outro. Se você consegue ver o outro, você vai errar menos. Vai errar menos, provavelmente. Esse recado é maravilhoso. Eu acho que a gente não podia encerrar de melhor forma esse papo. A gente tentar enxergar o outro em qualquer debate, em qualquer discussão. E com isso a gente já evita tantos problemas, tanto ódio, tanto rancor, né? Meu querido amigo, olha, um beijo para você. Muito obrigado, também, obrigado por você ter comparecido. Gente, obrigado a todos e não deixem de assistir a próxima live da Escola da Magistratura. Fiquem ligados. Um abraço a todos. Até logo. Um abraço, um prazer. Tchau, tchau.